Olá, amigos da KTV. Estamos no ar com mais um Frente a Frente. Dois temas polêmicos serão tratados no programa de hoje. O fim do mundo. Como Cristo virá buscar os seus escolhidos. E a corrupção segundo a Bíblia. A Bíblia fala sobre essa corrupção assustadora? Nós vamos conversar a partir de agora com o conferencista e estudioso bíblico Rogério Buzzi, casado com Dona Iris Buzzi, pai do João e da Débora, nascido em Tuporanga, Santa Catarina, conversa com a gente a partir de agora. Muito obrigado pela presença, Rogério. Obrigado a você, Carlos. Obrigado a todos que nos acompanham na KTV. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente à luz de um tema tão complexo e tão polêmico como a corrupção e o fim do mundo. Pois é, 200 bilhões de reais são engolidos pelo ralo da corrupção. 200 bilhões são dados divulgados aí na internet, basta a pessoa acessar o Google, vai ter aí informações sobre esses números assustadores. A corrupção é enorme no mundo, sobretudo aqui no Brasil, e eu gostaria que o senhor nos colocasse. A Bíblia trata desse tema, corrupção? Carlos, a Bíblia trata de todos os temas possíveis e imagináveis, né? Principalmente um tema como esse, né? O livro de Provérbios, né, no capítulo 29, versículo 18, traz uma frase bastante simples, mas contundente e muito esclarecedora, né? Na palavra de Deus é dito pura e simplesmente assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então existem dois, à luz da Bíblia, à luz de Deus, existem dois pontos específicos pelos quais vem a corrupção. Número 1, falta de profecia. Falta que as igrejas e as pessoas, principalmente, entendam as profecias de Deus que apontariam e seriam uma salvaguarda para isso. E principalmente, Carlos, a lei. A lei de Deus está sendo pisada, a lei de Deus está sendo posta de lado e a lei de Deus é um baluarte no coração do homem para mantê-lo incorrupto. Por exemplo, um mandamento muito simples: não roubarás. Se isso estivesse incutido no coração de todo brasileiro, de todo cidadão, de todo líder, de todo político, certamente essa corrupção não existiria. E apenas para que você entenda... Agora, as igrejas trazem essas profecias, essas revelações? Esse é o problema, Carlos. A igreja deveria ser este muro de proteção onde as pessoas aprenderiam de fato a lei de Deus e aprenderiam, né, que com esta lei de Deus não se brinca. Infelizmente, as igrejas, na sua grande maioria hoje, enveredaram por um chamado caminho da graça, que na verdade é uma graça barata, que nada tem que ver com a graça que Jesus Cristo oferece, e aí elas dizem: a lei não está mais em vigor, a lei é do passado. E aí as igrejas começam a experimentar uma corrupção, e essa corrupção agora se alastra, obviamente, pelo mundo inteiro. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse número assustador de igrejas, mas e a lei? A Igreja Católica ensina a lei. Na verdade, Carlos, não ensina a lei. A lei de Deus deve ser ensinada. Se você observar, por exemplo, a maioria das igrejas não ensina a lei. Diz, não, a lei faz parte do Velho Testamento. As igrejas deveriam. Com certeza, a igreja foi chamada por Deus para mostrar que a lei dele está em vigor. Uma lei que diz: não matarás, honra teu pai e tua mãe, etc, etc, etc. E a Igreja Católica, que deveria ensinar a lei de Deus, ensina a lei católica, que é, por exemplo, um Deus que diz, né, um exemplo muito simples: não farás para ti imagem nem semelhança alguma do que há em cima no céu e na terra. Esse mandamento foi tirado de Deus, foi tirado da Bíblia, e em si esse mandamento ele não aparece no cânon dos mandamentos católicos. E outro mandamento muito simples, né, a palavra de Deus diz: lembra-te do dia de sábado. A igreja mudou e coloca, né, guardai domingos e festas. Isso é uma agressão à lei de Deus. E Deus não pode operar... Tem uma religião que guarda o sábado. Existem hoje, existem os adventistas, existem os batistas do sétimo dia, existe a Igreja dos Meninos de Deus. São igrejas que estão tentando manter a lei de Deus no seu devido lugar, certo? Mas elas são mínimas, Carlos, são mínimas. Olha, nós tivemos na eleição passada agora para prefeito, o candidato Silvio Barros,
né, irmão do ministro Ricardo Barros. Isso, muito bem. Ele se prejudicou. Que hoje é ministro, né? Se prejudicou na eleição, né? O irmão do ministro se prejudicou em Maringá, porque a RPC realizou o debate no sábado e ele não compareceu. Na verdade, isso é uma forma de honrar a Deus, né? Aos olhos do mundo ele foi prejudicado, aos olhos de Deus ele foi exaltado e pode ter certeza, né? O céu viu isso com bons olhos, Carlos. A lei de Deus, quando colocada no seu devido lugar, simplesmente é uma transcrição daquilo que Deus disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Carlos Moraes respeita a sinalização de trânsito, o Carlos Moraes é um bom cidadão, ele procura guardar as leis do município, até onde essas leis não façam com que ele agrida a lei suprema de Deus. No momento que as leis te fazem agredir a lei de Deus, você está com um problema e você deve decidir. Ele decidiu por honrar a lei do Criador. Será, com certeza, beneficiado por Deus através disso. Meu caro conferencista Rogério Buzzi, não dá para entender esse número assustador de igrejas pelo mundo. 45 mil, e 5 mil só no Brasil. 5 mil nomenclaturas. Isso, aquelas cadastradas, porque às vezes você tem no fundo do quintal, na esquina, né? Como encontrar a melhor igreja? O que o senhor tem a dizer sobre esse número assustador de templos? Carlos, Deus está em todas? Jesus morreu na cruz porque ele teve coragem de desafiar o sistema. O sistema que hoje está implantado nas instituições eclesiásticas, é preciso, Carlos, que as pessoas entendam a diferença entre uma instituição eclesiástica e uma igreja. Igreja somos nós, igreja somos eu e você. Igreja só existe quando se cumpre o que Jesus disse. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Uma igreja é formada de 2 ou mais pessoas que Cristo está presente entre elas. Não se faz através de uma instituição. Uma instituição eclesiástica, tenha ela o nome que tiver, 5 mil, 10 mil, 100 mil membros, se não estiver em Cristo, de fato, não é uma igreja. É um clube social, é uma instituição, é qualquer coisa, mas não é uma igreja. E aí, Carlos, acontece que você acaba de falar. As igrejas hoje, elas defendem doutrinas próprias. Eu fiquei bravo com o pastor, eu vou lá e fundo uma igreja. Eu fiz teologia, vou lá e fundo uma igreja. E eu não prego o que Cristo ensinou. Há uma diferença enorme hoje entre ser membro de uma igreja e entre ser cristão. Cristão ensina o que Cristo ensinou, não ensina o que as igrejas ensinam hoje. E só, Carlos, para que fique isso assim bastante claro para quem nos ouve, né? Eu não sou contra a igreja, eu sou contra as instituições que ensinam o erro às pessoas, como foi na época de Cristo. Para você ter ideia, Cristo morreu porque os pastores da época gritaram crucifica-o. E os membros de igreja foram atrás. Os verdadeiros cristãos jamais diriam crucifica-o. Então hoje nós temos isso. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo é ser um cristão. Não é fazer parte de uma igreja que torna você um cristão. O senhor não defendeu até aqui nenhum templo, né? O senhor está se colocando como estudioso da Bíblia, como conferencista bíblico. Agora, não temos igrejas certas, né? Não existe nenhuma igreja certa. Em que igreja acreditar? Que igreja eu posso buscar? Ou a pessoa que está nos acompanhando pode buscar? Eu preciso conversar com Deus. Ela pode ser apenas uma estudiosa bíblica ou ela deve buscar um templo, deve procurar um templo? E tem alguma igreja séria que se pode confiar, na visão do senhor? No livro de Isaías, porque assim, é muito fácil colocar a minha visão, Carlos, mas a questão é o que Deus diz a respeito disso. Pode ver que eu cito textos bíblicos para que não seja eu falando, né? A Bíblia é a palavra de Deus, Carlos. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é a voz do pastor, não é a voz... Mas nós temos distorções da própria Bíblia. Com certeza, e esse é o grande problema. Como buscar, por exemplo, a Bíblia que chega mais próxima ao original? Veja, primeiro, aquele Carlos, que os discípulos escreveram. Ótimo. Primeiro, quanto à tua pergunta, né? Existe igreja certa? Olha o que diz o livro de Isaías no capítulo 4. 4:1. 7 mulheres. Mulher em profecia é igreja, Carlos. Mulher é igreja. Jesus comparou a sua igreja com a mulher. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Então,
7 mulheres, que é o número da plenitude. Nós vamos encontrar cartas a 7 igrejas no Apocalipse, porque o número 7 representa todas as igrejas existentes na terra. 7 mulheres, 7 igrejas naquele dia dirão: nós comeremos do nosso próprio pão, nós comeremos do nosso próprio pão, nossa própria doutrina, e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Essa profecia, Carlos, ela mostra claramente que as igrejas estariam todas corrompidas, não ensinariam o verdadeiro pão da vida, abririam a Bíblia, ou colocariam o nome de cristãs numa placa, mas não ensinariam o que Cristo ensinou. Dariam do próprio pão dela para comer. São as doutrinas falsas, as doutrinas próprias. E, finalmente, nos vestiremos do que é nosso, ou seja, nada com a justiça de Cristo. O que você mais ouve hoje de muitos cristãos enganados e crentes é: eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso é justiça própria e é abominável aos olhos de Deus. O homem é pecador, é falho e ele precisa da justiça de Cristo para que ele possa realmente ser visto por Deus como um cordeiro, como deve ser. A Bíblia foi escrita aí há 3.000 anos, né? Os discípulos já escreviam a Bíblia já com a convivência ali com Jesus Cristo, com as profecias todas. E aí de lá para cá nós tivemos a transcrição, né, e a tradução da Bíblia em todas as línguas do mundo. Como buscaram uma Bíblia que se aproxime dos originais, daquilo que foi escrito? Na verdade, Carlos, a Bíblia... Ou o senhor acredita que não tivemos distorções? A Bíblia é tão perfeita que, embora hajam distorções, sim, e mais do que isso, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, Deus dá uma sentença. Aquele que acrescentar algo às palavras desta profecia, eu acrescentarei as pragas neste livro. E aquele que tirar alguma coisa dessa profecia, eu tirarei a parte dele da árvore da vida. Então Deus já sabia que iam tirar e que iam acrescentar. E que traduziriam mal muita coisa. Mas Deus é um Deus tão perfeito que ele diz o seguinte a cada um de nós: essa é minha carta de amor. E ele diz assim: daqui vocês não passam. Então pode mexer quanto quiser. Aquele que buscar na Bíblia vai encontrar a verdade. Carlos, eu não sou melhor do que ninguém, mas acreditem, eu já li textos extremamente complicados da Bíblia e eu dizia a Deus: Senhor, isso aqui não parece ser seu, não parece. E quando você vai estudar, existe uma palavrinha que foi colocada ali que não faz parte do original. Ninguém precisa disso tudo. As pessoas simplesmente devem aceitar a Cristo como seu Salvador e crer que esta é a palavra de Deus. Fazendo isso, elas estarão seguras em Cristo, seguras em Deus, porque Ele garante que Ele vai instruí-las através da sua palavra. Olha, eu quero fazer uma colocação e que já me deparei com muitas pessoas com esse sentimento. Eu quero dar um exemplo próprio aqui. Meu pai é da Assembleia de Deus há 80 anos, está com 92 anos, foi criado na Assembleia de Deus. Eu tenho determinado trauma, né, em frequentar a igreja, porque tem gente que diz o seguinte: quando você descobre que o seu pastor lá cometeu, né, algum pecado, ou entrou em algum escândalo de corrupção, ou estuprou uma menor, ou saiu fora do casamento e passou a ter uma irmã ali, ou dentro da igreja católica também, o padre acabou namorando lá as fiéis, você não deve se importar com isso, meu irmão, porque você está lá na igreja. Então, como é que eu vou conviver com... Não estou aqui generalizando, claro, mas como é que eu vou conviver, como é que eu vou dobrar os meus joelhos ali, diante de tudo isso que acontece? Você está sujeito na igreja que você está convivendo a ter um problema desse. Agora mesmo a igreja que eu participei da fundação em Curitiba, né, 2 pastores, um estava saindo do casamento, estava convivendo com a mulher e saindo com a irmã da igreja, né? O outro, com a mulher que cantava no coral, abandonou a igreja para fugir também com outra irmã da igreja. Quer dizer, o pastor ficou decepcionado, porque eram mais 2 pastores, são parece que 6 ou 7 pastores, né? 2 deles entraram nessa. Aí como, né, que você se comporta diante de fatos, diante de episódios como esse? Você tem 2 caminhos a seguir, Carlos. Um é se acovardar, literalmente, me permita usar esse termo. Mas não seria melhor, só acrescentar, ser um estudioso bíblico, fazer as suas orações, ou a necessidade de ir à igreja? Existe a necessidade de ir à igreja? Por isso te digo, diante de um cenário desse, você tem 2 caminhos. Será que Deus não vai ser... Deus não vai ouvir as minhas orações, ou eu não serei salvo porque eu tenho essa restrição e faço as minhas orações e tento seguir os princípios bíblicos? Primeiro lugar, veja, Carlos, primeiro lugar, igreja não salva ninguém e nunca vai salvar.
A igreja deveria ser uma reunião entre pessoas que temem a Deus. Por isso Jesus disse, repito, né, onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes em meu nome. 2 pessoas formam uma família. Basta o marido e a mulher e você tem uma igreja ali com Cristo ali. E a igreja não depende de local, ela depende de um estado de espírito. O reino está no vosso coração, disse Jesus. O reino de Deus está no vosso coração. Então, hoje, Carlos, é simples. Eu vou à igreja. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu tenho 2 caminhos a tomar. Uma, eu me acovardo como membro e não falo para não ficar mal com o pastor e com os outros. Ou eu tenho a coragem de fazer o que fez Jesus, que disse um dia, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. A questão não é nem só o adultério. Olha o que está aí, Carlos, de gente... Pastor ou padre, né? Gente... Ou qualquer outro líder. Não, tudo. Saiu o filme agora, Spotlight, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver, onde se descobriu milhares de casos de pedofilia na Igreja Católica. O próprio Papa Francisco está apavorado com a situação da Igreja Católica. Né? Hoje não é uma situação apenas da Igreja Católica, hoje é como você falou, vários pastores. Por que acontece isso? Corrupção do gênero humano, corrupção de pastores que não ensinam a lei de Deus. Voltamos ao ponto-chave, Carlos. Qual é o problema? A lei de Deus está sendo pisada. Uma lei que, inclusive, traz no seu bojo, não adulterarás. O adultério com a mulher, o adultério é ruim. Pior é o adultério espiritual, daqueles que ensinam e adulteram a palavra de Deus. E o que está acontecendo é apenas o resultado natural do afastamento de Deus e das leis de Deus. Certo? Agora, esses líderes, padres, bispos, pastores, são formados em teologia. Perfeito, Carlos. Você falou muito bem. Formados em teologia, não conhecem a Deus. Você vai a uma faculdade de teologia hoje e conhece a teologia moderna, a teologia da prosperidade, a teologia do engano, a teologia de uma série de coisas. João Batista, como um profeta de Deus, foi proibido de, na época, cursar teologia. Jesus foi proibido pelo Espírito de Deus de cursar teologia, porque as escolas dos profetas, as escolas teológicas estavam todas corrompidas. Hoje está muito pior, Carlos. As escolas de teologia formam homens que vão dominar igrejas, quando deveriam formar homens que conhecem a Deus e a Jesus Cristo. A doutrina é simples. E disso é tão pesado, Carlos, que Jesus disse o seguinte para os pastores de hoje: vós percorreis o céu e a terra atrás de um prosélito, e quando o encontrais, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Olha só isso como é pesado. Pastores que vão, buscam gente para trazer para a igreja, quando trazem, transformam eles 2 vezes mais filho do inferno do que eles próprios. Isso é pesado e foi Jesus quem disse. Eu estou conversando aqui com um conferencista bíblico, né, estudioso bíblico, o Rogério Buzzi. Nós vamos falar no segundo bloco sobre o fim do mundo, a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, dos escolhidos. Como que isso vai se dar segundo a Bíblia? Qual é a visão do conferencista? A gente volta daqui a pouco, um instante só. Estamos de volta com Frente a Frente, lembrando que o programa vai ao ar às terças-feiras, às 23h15. Olha, tratamos no primeiro bloco sobre a corrupção, falamos da igreja, né, do comportamento dos líderes políticos. E nesse bloco, a gente ainda continua falando da igreja, da participação dos fiéis, mas vamos entrar também no fim do mundo, né, na volta de Jesus Cristo. Ainda sobre a igreja, meu caro conferencista, os homossexuais, eles podem ser aceitos em qualquer igreja evangélica? A católica parece que não tem muito essa barreira, né? O homossexual pode frequentar, mas ele tem uma polêmica. Qual é a visão do senhor em relação aos homossexuais nas igrejas? Na verdade, Carlos, sobre esse tema, a Bíblia não me permite, né, dar opiniões. A Bíblia é fatídica quanto a isso, né? A Bíblia diz o seguinte, inclusive em relação a isso: se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser, né, um pastor, um sacerdote, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja marido de uma só mulher. Então, a Bíblia é muito simples nas coisas. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Então, é necessário que seja marido de uma só mulher. Mas a Bíblia fala também dos efeminados.
Fala, Romanos 1 fala claramente contra. Mas a questão é a seguinte, a igreja então pode aceitar os homossexuais? Pode e deve. Assim como deve aceitar qualquer pessoa. A questão é que deve se mostrar a essas pessoas que Deus ama o homossexual, mas odeia o homossexualismo. Ama o pecador, mas odeia o pecado. E é isso que precisa deixar claro. A pessoa pode... E muitas vezes não, isso não entra na compreensão, né? Correto, as pessoas invertem. Então é um Deus de amor. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu nasci homossexual, não tem problema nenhum. Eu nasci o pior dos pecadores e Deus te muda. Ele muda qualquer pessoa. Hoje, existem os homossexuais que são, de fato, pessoas que têm problemas orgânicos. Eles nascem realmente com essa dificuldade. Mas Deus promete que muda. Ele muda, de fato. Ele diz, inclusive, né, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, independente de sexo, a pessoa pode seguir os princípios bíblicos. Pode e deve. Agora, também tem um outro ponto, Carlos, que é mais pesado do que isso. Hoje, nós, infelizmente, temos igrejas onde pastores, entre aspas, são homossexuais, casados, homem com homem, mulher com mulher, né? Isso, aos olhos de Deus, não é aceitável. Veja bem, a pessoa diria, mas em função da Constituição da Família que o senhor acabou de citar. De como Deus quer levar a sua igreja, ou seja, o cristianismo ele é formado desta maneira. Agora, claro, a pessoa diz, não, mas eu quero ter uma igreja e quero ser homossexual, sem problema nenhum. Só não imagine que isso é cristianismo. Isso é qualquer coisa, menos o cristianismo. Sobre o fim do mundo, Cristo, segundo a Bíblia, vai voltar. Ninguém sabe a hora, mas ele vai voltar. Vai voltar, isso é um fato. E, na verdade, Carlos, é curioso que você faça esse link. Por quê? Porque não se pode falar do fim do mundo sem falar da corrupção, sobretudo das igrejas. A volta de Cristo é justamente para estancar o estado de corrupção. Então, se alguma pessoa hoje nem conhece a Bíblia, mas ela consegue acreditar pelo que vê nessa corrupção que está aí, é simples para ela entender que Deus não vai permitir muito mais esse estado de corrupção, onde o pobre hoje é defraudado, onde o cidadão nasce com débitos violentos. Carlos, é só ver o que está acontecendo e nós entenderemos. Mas, principalmente, o problema maior é a corrupção das igrejas, Carlos, das igrejas. No livro de Mateus, no capítulo 24, falando exatamente desse tema do fim do mundo, o que aconteceu foi simples, né? Ali diz que Jesus estava saindo do templo e os discípulos foram mostrar para ele a estrutura do templo. Senhor, olha que bonita a nossa igreja. E Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Os discípulos então perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que estão linkados os dois assuntos, a vinda de Cristo com o fim do mundo. A vinda de Cristo vem exatamente para resgatar os seus desse mundo de corrupção, porém, antes que isso ocorra, de fato, todos serão avisados sobre esse evangelho eterno. Então, o fim do mundo é uma realidade, é bíblico e ele acontecerá exatamente por esse estado de corrupção. Agora, a vinda de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, vai culminar com o fim do mundo? Exatamente. Vai isso. coincidir com a vinda dele e acaba o mundo? Exatamente. Na verdade, Cristo quando vem como fogo consumidor, porque ele vem na glória do Pai. Ah, mas ele vem consumir pessoas? Não, vem consumir o pecado. Lembre-se do dilúvio, Carlos. Por que Deus permitiu o dilúvio? Para acabar com o pecado, não com o pecador. Mas o pecador escolheu o pecado. É como se eu dissesse, Carlos, aqui tem gasolina. Vão derramar sobre você e você vai pegar fogo. Aí você diz assim, não, mas eu prefiro ficar com a gasolina. O pecado é combustível. Então hoje nós temos a oportunidade de transferir esse combustível, esse pecado para Cristo. Para que quando ele vier como fogo consumidor, eu não queime. O que tem que queimar é o pecado, não é o ser humano. O que tem que queimar é o pecado nesse mundo. Mas as pessoas se agarram ao pecado, queimarão com ele. Olha, não é aconselhável se comparar, né, os poderes de Deus, né, os princípios de Deus com a nossa vida terrena. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta. Em relação aos escolhidos, porque a Bíblia, e eu gostaria que o senhor confirmasse, ela diz aí que poucos serão os escolhidos, ou seja, poucos serão aqueles, né, que Jesus vai levar para viver no paraíso, para viver na glória. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu comparo
uma família de 10 filhos, se ele tem lá um que tem problema, se ele tem o outro, se está pegando fogo, como o senhor colocou aí, num barracão, ou numa casa, ou num lugar, então você deixa aqueles dois lá porque são do pecado e vai levar só aqueles outros que seguiram um melhor caminho, que estiveram no melhor caminho do Pai, que estiveram respeitando o Pai. Você acha que Deus quer isso, deixar, né, a maioria queimando no fogo do inferno para levar somente poucos? Em primeiro lugar, Carlos, é preciso... Não sei se eu fui claro na minha Muito colocação. claro, muito claro. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar essa ideia errônea de que pessoas vão queimar por toda a eternidade. Isso não é verdade? Isso é um crime contra Deus. É um crime, Carlos, que se faz. Por isso digo das doutrinas erradas. As doutrinas hoje, que se dizem cristãs, apresentam um Deus que vai deixar o sujeito queimando por toda a eternidade. Isso é mentira e faz de Deus um tirano. O inferno bíblico, Carlos, bíblico, o inferno bíblico é simples. Deus chama a todos para que entregue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa se entrega a Cristo, entrega os seus pecados a Ele. Não há nenhuma razão para que ela seja destruída. Mas as pessoas, como disse, preferem o pecado. E aí elas não se entregam a Cristo. Finalmente, repito, quando Cristo vier, Cristo não vem para queimar ninguém. O sol, por exemplo. Mas muitas igrejas falam isso. Sim, porque estão erradas, Carlos. Não tem, é o que falamos. Mas elas não tem igrejas que falam isso? Elas ensinam, claro, muitas, a maioria, elas ensinam o inferno a arder eternamente. Isso é contrário ao amor de um Deus. O que Deus diz é, Carlos, vem até mim e eu quero te proteger. O sol vai aquecer 7 vezes mais, Carlos, você precisa da minha proteção. Você diz assim, Senhor, eu não quero a sua proteção. Deus não pode fazer por você o que Ele gostaria agora. Ele vai esconder no seu pavilhão aqueles que o aceitam, mas Ele deu o livre-arbítrio. É como seu filho, você diz, filho, não atravesse a rua que o carro te pega. Ele diz, eu vou atravessar, eu corro mais que o carro, papai. O que vai acontecer com ele se ele te desobedece? É culpa tua daí se o filho é atropelado? Não. Os filhos hoje, as pessoas hoje, preferem viver da forma como querem. Morrerão da forma que escolheram. Isso está profetizado. Claro, Carlos, está profetizado. É o que você falou. Deus diz, eu não tenho prazer na destruição do ímpio. Deus não tem prazer nenhum assim como nós. Imagine, Carlos, a tua filhinha, você em algum momento sentiria algum prazer em ver tua filha sofrer? Nada. Mas Deus deu o livre-arbítrio, as pessoas precisam entender isso. Ele não vai interferir no teu poder de escolha. Você diz, eu prefiro seguir Satanás, siga. Eu prefiro seguir o pecado, siga. Deus te deu o livre-arbítrio. Ele não vai te salvar na marra. Ele faz uma escolha. E é o que você falou. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Jesus dizia, vem e segue-me, certo? O que é esse muitos serão chamados, poucos os escolhidos? É você quem faz a escolha. Muitos são chamados, diariamente Deus está chamando as pessoas. Olha o que está acontecendo, olha a corrupção. Por favor, venham até mim. Essa corrupção vai trazer a destruição do mundo. Por favor, venham até mim. E eles não vão, não vão. Finalmente, Deus não poderá protegê-las. Olha, estamos conversando aqui com o estudioso bíblico Rogério Buzzi, né? Uma conversa bastante esclarecedora, segundo a Bíblia. Já falamos sobre a corrupção, já falamos sobre as igrejas, sobre os falsos profetas. O que o senhor tem a dizer? Carlos, a Bíblia... O que a Bíblia quer dizer quando ela fala em falsos profetas? Falsos profetas são aqueles que ensinam falsidades, fazendo-se passar por profetas, fazendo-se passar por pastores. Carlos, tristemente é o que mais tem hoje. Tá? Obviamente, uma rápida olhada na internet, coloque lá falsos pastores. Carlos, você vai ver pastores hoje derrubando milhares de pessoas nas igrejas. Isso não tem nada a ver com Deus. Você vai ver os pastores metralhadora, pastor peão, pastor pisando, literalmente pisando nas pessoas. Você vai ver igrejas inteiras rodopiando como um terreiro de macumba. Carlos, você vai ver coisas absurdas. Nós temos também os falsos milagres? Com certeza. Tanto é verdade que chegarão pastores, ministros, que dirão para ele, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. E ele vai dizer, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Os falsos pastores, Carlos, são principalmente não os que fazem esses milagres que estão por aí.
Os falsos pastores são os que abrem a Bíblia e com a Bíblia aberta ensinam o erro. A pessoa pensa que está aprendendo na Bíblia e não está aprendendo, porque ele cita a Bíblia, mas ele dá uma interpretação errônea a ela. Esses são os mais perigosos. Nesse campo, quais são os principais problemas da igreja? Carlos, seria difícil enumerar todos aqui, porque o inimigo, só a Igreja Católica, no período de 538 a 1798, criou mais de 1000 dogmas errôneos. Mais de 1000, sabe o que é isso? Então, assim, as igrejas, de um modo geral, Carlos, de forma muito rápida, imortalidade da alma é um erro. A alma não é imortal, o ser humano é mortal, né? O domingo, no lugar do sábado, certo? A falsa justificação pela fé, a trindade é um erro crasso que as igrejas ensinam. Enfim, são muitas as heresias, Carlos, que hoje as igrejas estão ensinando como se fossem bíblicas. O que o senhor tem a dizer sobre o arrebatamento das igrejas? O que a Bíblia quer dizer sobre isso? O arrebatamento, Carlos, ele é bíblico. O problema é que o que não é bíblico é o que se chama de arrebatamento secreto. Ensina-se que antes de vir a perseguição, antes de vir o problema, as igrejas ou o povo de Deus será arrebatado. Isso é um erro. O apóstolo Paulo fala claramente que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele mostra claramente, então, primeiro a ressurreição dos que morreram em Cristo. Daí ele diz, nós de maneira nenhuma precederemos os que morreram em Cristo, porque eles serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então o arrebatamento é bíblico, porém o arrebatamento secreto, que é ensinado pela esmagadora maioria das igrejas, não é correto e não é bíblico. Como escapar? O que fazer? Carlos, não existe assim milagres no sentido de que você vai escapar pura e simplesmente olhando para o céu. É preciso, número 1, de seguir o que a Bíblia ensina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pessoa diz, mas eu conheço a Cristo. Não, é preciso conhecer a verdade. Embora Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, ele também disse, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Quer escapar? Leia, estude, conheça a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor de um Deus, de um Pai que nos ama. E ele não deu essa carta de amor para bonito. Ele deu para que as pessoas estudem e conheçam o caminho da salvação. Por isso diz no livro de Timóteo também, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. A Bíblia é o caminho que leva-nos a conhecer a Cristo e, por sua vez, conhecer a salvação. Nós vivemos aí uma violência desenfreada, a corrupção, o senhor já tratou desse tema aqui. O mundo está em constante turbulência, as pessoas não se entendem mais, né? Deus coloca isso na Bíblia e se as pessoas estivessem mais próximas a Deus, nós teríamos um mundo melhor. Deus leva em consideração o comportamento, os pecados para enviar o seu filho de volta para que ele venha ou não. Ele virá de qualquer maneira, mesmo que todos, de repente, resolvam seguir os princípios da Bíblia. Carlos, infelizmente... Uma pergunta complexa. Muito boa. Infelizmente, isso não vai acontecer. Deus não trabalha com si. Deus trabalha com o que está escrito. Ele trabalha com o que é correto. Não há si na palavra de Deus, não há eu acho na palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que Satanás foi expulso do céu exatamente por tentar implantar um governo diferente. Veio a essa terra, implantou o seu governo aqui. O que nós vemos é o resultado do que Satanás queria fazer no céu. O céu é um local tranquilo, limpo, não tem nada disso aqui. Isso que nós vemos aqui na terra é fruto, repetimos, do pecado, do governo que Satanás implantou aqui, e Deus vai dar um basta nesse governo, porque obviamente ele está cansado de ver os seus filhos sofrer. Deus não quer ver seus filhos mais sofrendo e vai dar um basta nisso. E a resposta, no final das contas, Carlos, é simples. Ele viu o estado do mundo e enviou o seu filho. Já provou que ele é bom. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco em que enviou o seu filho. Então Cristo já veio, já morreu, fez o que precisava fazer para nos salvar e nós agora só temos um caminho, aceitar o que ele fez, para que possamos, de fato,
um dia morar nas eternas mansões celestiais. Essa é uma promessa bíblica, Carlos. Afora toda a crença que qualquer um possa ter. Jesus já fez o que tinha que fazer pelo ser humano. Resta a nós aceitar este sacrifício, que é simples de tudo, mas as pessoas são desviadas dia a dia desse sacrifício porque preferem seguir a sua igreja. Nós temos 3 minutos, eu vou deixar aí para o conselho final o que o senhor tem a dizer às pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. Carlos, eu apenas gostaria de dizer que é muito fácil para as pessoas, de repente, olhar, né, e talvez até questionar isso, e elas fariam muito bem. Primeiro lugar, né, não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Não acreditem no que se falou aqui. A palavra de Deus diz, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque iam ver se as coisas eram de fato assim. Então, o desafio que faço a cada um dos que, né, nos ouvem hoje, busque, procure conhecer a Deus, procure conhecer esta carta de amor de Deus e verá que o que estamos falando aqui é a verdade. Ela verá por ela própria, né? E se posso deixar dois conselhos bíblicos de forma muito rápida, né? Jeremias, no capítulo 7, no versículo 4, diz, não vos fieis em palavras falsas, como templo do Senhor é este. Jesus disse que Jerusalém seria destruído. Os cristãos que aceitaram saíram no tempo certo. Saíram, né? E foi completamente destruído o templo, e todos que se agarraram dizendo, templo do Senhor é esse, Deus não vai destruir, foram mortos, Carlos. Terrivelmente mortos. Jesus já havia dito, saiam. Hoje o chamado é o mesmo. Apocalipse 14 faz um chamado. Saiam de Babilônia. Saiam das igrejas que estão ensinando esses erros doutrinários. Saiam delas. As pessoas estão se agarrando dizendo, templo do Senhor é este. Enquanto estivermos aqui dentro, nada nos acontece. Será destruído. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus levará pedras vivas para o céu. Não vai levar templos, Carlos. É a mim e a você que ele aguarda. Não serão templos. E os templos hoje têm roubado o coração das pessoas. E finalmente, Carlos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecereis a igreja, não é conhecereis o pastor, não é conhecereis o padre. Às vezes nós falamos para as pessoas verdades bíblicas, deixa eu consultar o meu pastor. Pastor é Cristo. Nós somos apenas ministros se ensinamos a palavra de Deus. Senão, nem isso somos. Para fecharmos o programa, a Bíblia revela de que maneira Cristo voltará? Sim, a Bíblia mostra claramente que Cristo virá e todo olho verá. O problema, Carlos, é se eu estarei pronto quando ele vier. O que vai acontecer de forma muito simples é, aqueles que o aceitaram e procuraram seguir as pegadas dele, não o que o pastor ou a igreja disse novamente. Ele disse, ide ensinando o que eu vos tenho ensinado. As pessoas, né, hoje estão ensinando o que elas aprendem nas igrejas. E aí vem o problema. Então, hoje nós somos preparados por esse manual de Deus. Ele é que nos prepara para que quando Cristo venha, literalmente nas nuvens do céu, estejamos prontos para Ele. Esse é o caminho. E é, Carlos, repito, simples. É uma aceitação simples que se faz e se coloca no coração o firme desejo de conhecer a verdade dele pela Bíblia. E aí, nós certamente estaremos seguros. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado você, Carlos Moraes. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar nesse programa. Foram assuntos bastante esclarecedores. Eu convido você a estar aqui na KTV todas as terças-feiras às 23h15. Conversei com o Rogério Buzzi, estudioso bíblico, conferencista, né, falou sobre vários assuntos, vale a pena, a entrevista fica no nosso portal, você também vai ter no Facebook, passar o link para os amigos, porque realmente vale a pena.